Olá, bom dia, tudo bem? Há como um príncipe herdeiro de Iarro e co-herdeiro de Yahushua ser um rabino, ser um pastor, ser um padre, ser um líder religioso? Segundo as Escrituras, não. E segundo a nossa fé, também não. E segundo o próprio Iarro, também não. Se você estiver, mesmo a Bíblia de João Ferreira de Almeida, vocês podem analisar aí Atos capítulo 7, versículo 47, que está escrito dessa forma: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E se você for pegar Atos capítulo 7, versículo 50, você pode observar que o próprio Criador e Pai Celestial Yahweh, ele mesmo ele fala: o céu é o meu trono e a terra é escábulos para os meus pés. Que templo vocês construirão para mim? E Isaías também menciona dessa mesma forma. E muitos relatos da Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, também fala que o Altíssimo habita em templos feitos por mãos humanas. Mas naquele tempo eles carregavam a Arca da Aliança, sim, os levitas, eles carregavam a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança estava escrito a promessa. E essa Arca da Aliança estava lá o Espírito do Criador e Pai Celestial. E Melquisedeque também estava aqui. Então, para conversar com Melquisedeque, o povo tinha que clamar. Vamos clamar o grande eu sou, o grande Deus, verdadeiro Deus, Criador do céu, da terra e do mar. O grande juiz, o Melerrim, o rei, o grande rei, o Altíssimo. Por quê? O povo clamava, gritavam alto naquele tempo, para que os profetas ouvissem, os levitas também ouvissem, e chegasse até a Arca da Aliança, onde estava o Melquisedeque. Melquisedeque é a persona física do Criador e Pai Celestial. Quando Yahushua, que vocês preferem Jesus, nós preferimos Yahushua, ele estava aqui na terra, ele aboliu essas coisas. Por quê? Mudando o sacerdote, mudava as leis. E quem foi o último sacerdote na ordem de Melquisedeque? Foi Yahushua, filho de Iarro. Entendeu? Então, hoje em dia, Yahushua, ele quebrou, ele cortou esse véu, porque antigamente existia um véu. Agora, na vinda de Yahushua, quando Yahushua ele teve que morrer para resgatar os patriarcas que estavam lá no inferno e determinar que o inferno continua aprisionando Lúcifer, porque o problema de Lúcifer é do Criador e Pai Celestial Yahweh. Então Yahushua teve que até mesmo resgatar o próprio corpo físico de Melquisedeque, lá no inferno, e os patriarcas, a alma, e os patriarcas também. Então subiu. Então hoje, nós que somos príncipes, nós não clamamos, de acordo com o que está escrito em Mateus, capítulo 6, que fala, o próprio Yahushua mencionou: quando você quiser conversar com o Pai, entra para dentro do seu quarto. Em espírito, Yahweh irá ouvir o seu tefilá, as suas orações. Yahweh não ouve, nos tempos de hoje, orações em voz alta. Isso é abominável ao Criador. Quem ouve esse tipo de oração é o Deus Terron, é Baal, é o mesmo Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. É por isso que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, assim como diz o profeta, e assim como o próprio Yahweh ele menciona em Atos capítulo 7, você pode observar. E esse Deus de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, de 2 Coríntios, está escrito dessa forma: do qual o Deus desse mundo cegou a mente dos descrentes, que não deixa transparecer a luz do verdadeiro eu sou, do verdadeiro Deus, do grande juiz, que está em Yahushua Melquisedeque. Vai lá, observa isso aí. E o próprio Yahushua ele mencionou em João 10, pode observar, que fala: eu sou o bom pastor, e aquele que vier após a mim seja o quê? Anátema, maldito. Então, será que dentro desses tempos
está de fato o verdadeiro eu sou, o verdadeiro Yahweh, o Criador do céu, da terra e do mar? Eu tenho certeza que não. Mas só existe dois tipos de pastor. O verdadeiro, que é Yahushua, do qual não habita em templos feitos por mãos humanas, ou o pastor de ovelhas, de animais. Dentro dessas abadias, dentro desses templos de pedra feitos por mãos humanas, será que vão animais? Vão gente. Lá não vai cavalo, não vai vaca, não vai ovelha. Vão gente. Então, esses líderes religiosos são malditos, são anátema. E quem os segue? É a própria declaração, mesmo desse livro, dessa Bíblia João Ferreira de Almeida, que é resumo dos livros apócrifos. E nós, príncipe herdeiro, nós não frequentamos quando nós temos o conhecimento, quando nós acordamos pela verdadeira fé, pela verdadeira crença que nós temos no nosso Pai Celestial, nós não passamos nem na frente desses templos, dessa sinagoga satânica de Rassatã. Olha só, por que essas igrejas, esses templos feitos por mãos humanas, onde tem um palanque de mentira lá dentro, que eles chamam de altar. Primeiro, o verdadeiro altar, ele não ficava dentro de templo, ficava fora do templo. E o altar é como se fosse um fogão, que assava os animais, queimava os animais, e depois todos eles comiam junto, entendeu? Como se fosse um fogão. Será que esse altar realmente é o verdadeiro altar? Se fosse altar, esses pastores, esses bispos, esses falsos profetas, todos iriam se queimar. Ali são um palanque de mentira, onde é profanado o nome do Criador e Pai Celestial. Olha só, eles não pregam jamais o livro de Sofonias, Tiago, Coríntios. Eles vão naqueles textos isolados de Malaquias, que falam que me roubaste. Me roubaste no ouro do comi. Mas eles mesmos não sabem nem interpretar isso aí. Segundo, a Bíblia não é feita para interpretar, ela não é um Valdemar que os advogados usam dentro dos tribunais. Cada advogado ele interpreta de acordo dos seus raciocínios para conquistar a mente do juiz. Mas a Bíblia, mesmo a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela já é traduzida, já é interpretada. Olha, nenhum desses pastores são levíticos, e não existe mais levítico, e não existe mais aquela lei que, conforme está escrito, mudando os sacerdotes, mudavam as leis, e o último sacerdote na ordem de Melquisedeque foi Yahushua, que vocês proferem Jesus. Então não existe mais dízimo. E naquele tempo, quem poderia receber os dízimos eram os levitas que carregavam a Arca da Aliança, porque eles eram povo nômade. Então as pessoas tinham que dar o 10% do cominho, da soja, do gado. E o dízimo significa dizimar. Quando você tira uma fruta de uma árvore, você já está dizimando. Quando você mata uma ovelha, você já está dizimando. Mas naquele tempo não existia dinheiro. Naquele tempo existia dinheiro, se você for observar a Gênesis. Quando Ló foi resgatar o seu sobrinho, ele viu quem? Melquisedeque. Melquisedeque, que é a teofania do Criador. Então, Abraão deu o dízimo em moeda de prata. Ali é dinheiro. Tá legal? Então, olha só. Nós se consideramos príncipes quando nós temos o conhecimento e quando nós praticamos esse conhecimento, baseado em Tiago, o que está escrito aqui Tiago, capítulo 2 da Bíblia João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia João Ferreira de Almeida, que é o resumo dos livros apócrifos. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, verso 5. Escute, meus amados irmãos, não é verdade que Yahweh escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que ele prometeu ao que o amam? É por isso que Yahushua mencionou. Eu agradeço ao Pai por dar essa sabedoria, não aos grandes, mas pelo menos aos pequeninos. Yahweh escolhe as coisas loucas para confundir o sábio. Então Yahweh escolhe as pessoas pequeninas e não os ricos. As pessoas falam que nós somos pequenos, mas segundo Yahushua, ele menciona ajuntar tesouro no céu, porque aqui na terra a ferrugem e a traça come, e aqui tudo é passageiro. Nós somos príncipes, nós não fazemos distinção de seres humanos. Para nós, tanto faz o rico ou o pobre, desde que tenha a fé e a mente sempre no nosso Pai Celestial, o Criador do céu, da terra e do mar, Yahweh. Será que essas abadias
Eles fazem essa distinção? Elas fazem sim essa distinção. Eu me lembro quando eu não tinha esse conhecimento, às vezes eu mexia com política, uma coisa que hoje eu abobino, e tinha um certo candidato que ele subia em cima daqueles palanques, e eles eram condecorados, recebidos com festa, com palavras macias, com bajulações perante esses falsos profetas, que são esses pastores, esses líderes religiosos. Subia lá no altar e fazia discurso, enquanto os pequeninos ficavam lá sobre os seus pés. E isso está errado segundo as Escrituras. Nós, príncipes herdeiros, nós jamais iremos fazer isso. Mas os falsos profetas, eles fazem isso sim. Por isso que eles não são príncipes herdeiros. Nós sim, nós somos príncipes herdeiros e co-herdeiro de Yah. E isso é porque Yah nos dá essa sabedoria. Nós somos Atalai e nós vamos em busca do conhecimento. Olha só, no verso 6 do capítulo 2 de Tiago. Eu vou ler o verso 6 até o 20, quer ver? Mas vocês desonram o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam perante os tribunais? Não são eles que blasfemam o nome honroso que vocês levam? Se vocês cumprem a lei, rege segundo a passagem das Escrituras, ame o seu próximo a si mesmo. Fazem muito bem, mas se você continua mostrando favoritismo, estão cometendo um pecado e são condenados pela lei como transgressores. Pois se alguém obedece a toda a lei, mas dá um passo em falso, num só ponto, torna-se infrator da lei inteira. Pois aquele que diz, não cometa adultério, disse também, não assassine. Portanto, se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da lei. Fale e comportem-se como pessoas que serão julgadas pela lei de um povo livre. Pois quem não pratica a misericórdia será julgado sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, nem alimento suficiente para o dia, e um de vocês lhe diz, vá em paz, manter-se aquecido e bem alimentado, mas não lhe dá o que ele necessita para o corpo, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, sem obra, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem a obra, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que há um só juiz, um só Deus, o grande, o Altíssimo, o grande eu sou? Faz muito bem. Contudo, os demônios crêem e estremecem. Mas quer ver o homem vão como uma fé sem obras? É inútil. Não foi Abraão, nosso pai, declarado justo por obras depois de ter oferecido Isaque, seu filho, no altar? Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras e que sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz, Abraão depositou fé em Yahvé. Isto lhe foi acreditado como justiça e ele veio a ser chamado amigo de Yahvé. Olha só você ver, como eu falei, que o altar servia como dizimar uma pessoa, um gado. O Abraão ofereceu a Yahvé o seu filho Isaque no altar. Ele ia ser sacrificado no altar. Então, por que esses falsos profetas, eles chamam esses planos de mentira que ficam dentro dessas sinagogas de Satanás como altar? Então, se é um altar, como eles querem dizer, então eles não poderiam nem estar lá em cima, porque senão eles iam ser torrados. Então é isso. Abraão ele não frequentava templos de pedra feitos por mãos humanas. Abraão ele tinha verdadeira fé. Por isso ele era chamado amigo de Yahvé. E hoje Abraão é príncipe herdeiro. São os patriarcas Abraão, Moshe, Davi e Davi. E os outros. É isso então.
Filhinho, sai de perto desses anátemas. É isso. Então nós somos príncipe herdeiro porque nós temos a fé e a compreensão que o Criador está aqui dentro de nós. Nós não precisamos de líderes religiosos. Nós não precisamos frequentar um templo de pedra feito por mãos humanas para ter o conhecimento do Pai Celestial. Para isso, o Criador já deu para todos nós um livro de instrução. Os líderes religiosos pensam que a Bíblia é da religião. A Bíblia é um livro de instrução. Então, leia a Bíblia, não como um livro religioso, mas como um livro de instrução. E seja feliz nessa vida temporal. E com certeza, você será também um príncipe herdeiro. Iarro é grande e seu tamanho não tem como medir.